A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Meus irmãos, eu quero relatar uma experiência que eu tive na madrugada retrasada e Deus me deu uma revelação através de um sonho, depois da oração que nós fazemos na madrugada. E nesse sonho que Deus me deu, nessa visão revelada, eu estava expulsando alguns demônios de algumas pessoas que estavam muito doentes, perturbadas com espírito de loucura. E naquela visão, naquele sonho, eu colocava minhas mãos sobre as pessoas e dizia: sai em nome de Jesus de Nazaré, sai em nome de Jesus de Nazaré. E os demônios não queriam sair, e no sonho Deus me dava o entendimento para me orar falando outros nomes. E eu orava dizendo: sai em nome do filho de Davi, em nome do leão de Judá. Então aquela pessoa que estava doente colocava a enfermidade pelas narinas para fora, um líquido amarelo, e eu entendia que aquela era a causa da enfermidade, e então Deus libertava aquela pessoa da doença. Mas o que me chamava a atenção é que, falando sai em nome de Jesus de Nazaré, o demônio não saía. E aí eu entendi algumas revelações dentro desse sonho, porque esse sonho não foi só para mim, mas foi para eu passar também para você que vai ver esse vídeo, que está vendo e que verá. A primeira revelação que eu entendo nesse sonho é que tem muitas pessoas que querem expulsar o demônio achando que só o fato de usar o nome de Jesus de Nazaré o demônio será expulso, e a gente sabe que não é assim que funciona o mundo espiritual. Para que o nome de Jesus possa funcionar na nossa vida, nós temos que ter uma vida em Deus, uma vida de comunhão, uma vida de oração. Não adianta só você colocar a mão sobre uma pessoa ou orar, dizendo sai em nome de Jesus de Nazaré, se a sua vida não condiz com a palavra de Jesus. E então isso é um despertamento para que você tenha intimidade com Deus. Tem muitas pessoas que querem expulsar demônios da casa, da família, do casamento. Pessoas que estão passando luta com seus filhos, querem ver os seus filhos libertos, seus esposos, até a sua própria vida. Quantas pessoas que são cristãs que estão doentes, né, irmão? Com câncer, com doenças terríveis, e não conseguem se libertar. Então, o caminho para a libertação é ter Jesus não como Salvador, mas como Senhor. Salvador até um bombeiro é. O bombeiro agora, nesse momento, está salvando pessoas aí acidentadas, no meio do fogo, pessoas que estão sendo afogadas. O bombeiro é um tipo de Salvador. E às vezes as pessoas querem ter Jesus como isso, como Salvador. No momento da aflição, elas vão lá, clamam, Jesus vem salvá-las. Só que Jesus não pode ser só Salvador. Ele tem que ser Senhor, como está escrito lá no livro de Atos, quando Pedro disse: a esse Cristo a quem vós crucificastes, Deus o fez Cristo e Senhor. Então Pedro diz que Deus fez de Jesus Cristo e Senhor, ou seja, Redentor e Senhor, porque foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. E a segunda revelação que eu percebi nesse sonho é que filho de Davi, você lembra quando aquele cego de Jericó clamou por Jesus? As pessoas estavam dizendo: Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. E quando o cego de Jericó foi clamar, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu percebi também que tem demônios e doenças que só saem com a oração bíblica, a palavra da promessa. Aquele cego, quando ele clamou por Jesus, filho de Davi, ele estava clamando segundo a promessa que Isaías havia dito, que da raiz de Jessé, da tribo de Judá, viria um filho de Davi,
Então aquele cego disse: se ele for o Messias prometido, então eu vou orar, clamar segundo a palavra. Tem demônios que só saem da nossa vida quando nós oramos e vivemos segundo a palavra. Aquele cego ele não tinha vista, mas ele tinha visão espiritual. E tem demônios que só saem quando nós temos visão espiritual. E como ter visão espiritual? Quando nós meditamos na palavra dia e noite, quando mergulhamos na Bíblia Sagrada. Porque quando nós meditamos na Bíblia Sagrada, as nossas orações, elas passam a ser orações bíblicas. Então aquilo que está no papel da Bíblia passa a ter vida dentro de nós. E não há demônios que resistam à oração revelada bíblica. Porque nós estamos vivendo, então quando nós vamos orar, a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Quando você se enche da palavra que você vai orar, na sua boca você profere orações proféticas, orações de promessa, segundo a Bíblia Sagrada. E então os demônios, as doenças e as enfermidades são expelidas. Tem muitas pessoas dentro da igreja que estão doentes, não sabem que elas têm o direito de serem curadas, o próprio Deus tem interesse em curá-las. Êxodo, aleluia, 15:3 vai dizer: eu sou o Senhor que te sara. Deus ainda vai dizer assim: nenhuma das enfermidades que eu coloquei sobre o Egito porei sobre vocês, se tão somente ouvires e obedeceres. Então Deus ele quer curar, Deus ele quer libertar, mas você precisa colocar a sua vida na palavra de Deus, meditar dia e noite, para que você vença certos tipos de demônio. Essa foi a segunda revelação que eu entendi também naquele sonho. E quando eu falei também leão de Judá. Leão de Judá é quando, no capítulo 5 de Apocalipse, João chora quando ele vê alguém sobre um trono e ele vê um pergaminho selado com 7 selos, só que ele olha para os 24 anciãos, para os 4 seres viventes, e não vê ninguém digno no céu, na terra e debaixo da terra que pudesse pegar o pergaminho e desatar os 7 selos. Então João começa a chorar, porque era uma coisa impossível de se abrir os selos. Para João era impossível. E ele percebeu que aqueles selos, aquele pergaminho tinha que ser aberto, mas não havia quem o abrisse. Ou seja, era um problema impossível. E de repente o ancião de dias vem para João e diz: João, não chores, olha aí. E quando João olha, entre os 24 anciãos, entre os seres viventes, aparece um cordeiro como se tivesse sido morto, com 7 chifres, que representam os 7 Espíritos de Deus. E esse era Jesus. Tinha acabado de morrer, ressuscitado. Então o ancião de dias: eis aí o filho de Davi, o leão de Judá. E aí Jesus vai até o trono do Pai, pega o pergaminho e desata os selos. E João se alegra e todo o céu começa a adorar o nome de Jesus. E quando eu orava falando, sai em nome do leão de Judá, aqueles demônios saíam. O leão de Judá, o leão de Judá. Tem demônios, causas na nossa vida impossível, que só Jesus pode tornar possível. Então você precisa estar com a sua vida em Deus, com a sua vida na palavra. Você precisa ter uma vida constante de oração. Não é uma campanha de oração, não é um propósito de oração, é uma vida de oração. Eu tenho costume todos os dias de estar no monte, eu tenho costume de todos os dias orar na madrugada. E você precisa se habituar a ter uma vida de oração. Orar sem cessar. Quanto mais oração, mais poder. Lembra da parábola do juiz e da viúva? Aquela mulher batia na porta do juiz todos os dias. E houve um dia que ele não aguentou e disse: ainda que eu não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia eu vou fazer o que essa mulher me pede para que ela não fique mais me importunando, me molestando, me perturbando. E ele concedeu o desejo daquela mulher. Assim é Deus. Quanto mais você orar, quanto mais você insistir, chega uma hora que os céus não aguentam e eles vão e liberam a vitória que você tanto deseja. Então, coloque a sua vida em Deus. Coloque a sua vida na palavra de Deus, na promessa de Deus. Tenha uma vida abundante de oração. E tudo que você quiser, como disse Jesus, se vós estiverdes em mim, a minha palavra em vós, pedirei tudo o que quiseres
e vos será feito. Se Deus está falando com você através dessa revelação, se você gostou, se você entendeu, deixa aí o seu comentário aqui nesse vídeo. Deixe o seu like, o seu joinha, compartilha com o maior número de pessoas que você puder, porque quando o nosso canal chegar a 1000 inscritos, nós vamos fazer um curso gratuito sobre como expulsar demônios. Nós vamos falar sobre hierarquia, como eles se reúnem, porque eles nos odeiam, como eles agem, quais são as brechas que os demônios entram. Vai ser de suma importância e de muita edificação para a sua vida espiritual e ministerial. Tá bom? Então compartilhe nas suas redes sociais, irmão. Se você gostou, se inscreva nesse canal, se inscreva, deixe aí o seu like. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe e não se esqueça. A vitória não é de quem muito sabe, nem de quem muito corre, mas será sempre daqueles que perseveram. Paz do Senhor Jesus.